Fabrício Bonella, e hoje eu venho aqui só para falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho da minha carreira, de como eu cheguei até aqui, como eu me tornei um projetista de sucesso e por que eu quero que você se torne um projetista de sucesso. Bom, essa ideia surgiu, cara, há muito tempo atrás, uns 6, 7, 8 anos atrás, com um amigo de empresa, um colega de empresa, que eu tenho amizade com ele até hoje. Ele já saiu da empresa onde eu trabalhei, nós trabalhávamos juntos em setores diferentes, eu no setor de projetos especificamente, e ele em outro setor da empresa. E ele, querendo crescer, querendo aprender, ele sempre falava para mim: Fabrício, me ensina a projetar. E eu sempre dizia para ele que não era bem assim que se ensinava, não era sentar e mostrar para ele, desenhar, não existia uma receita de bolo, né, para que se torne um projetista de sucesso. E só que ele sempre me pedindo para fazer isso, sempre me perguntando e pedindo para explicar certas coisas que eu fazia no meu dia a dia, no meu trabalho. E isso sempre foi alimentado por mim como uma maneira de criar algum sistema, alguma maneira de poder passar todo o conhecimento que eu tenho nessa minha área de elétrica, de projetos elétricos e projetos de automação. Bom, eu sou formado em elétrica, sou eletrotécnico, né? Me formei, fiz eletrotécnica há muitos anos atrás. Depois eu passei a fazer cursos, me especializar em cursos específicos em outras áreas, em sistemas de potência, em cursos sobre redes industriais, automação, supervisório, instrumentação, todos eles voltados para qualificar, para aumentar a minha experiência, para aumentar a minha capacidade técnica dentro da minha profissão. E eu posso dizer que eu fui muito feliz nas minhas escolhas, nos cursos que eu fiz, nos professores que eu fiz, que eu tive, né? Alguns professores eu tenho amizade até hoje, né? Nós ainda trocamos algumas ideias relacionadas a trabalhos e a outros assuntos, né? Mas o pontapé inicial foi esse meu amigo solicitando e pedindo, né, para que eu o ensinasse a projetar, porque ele tinha essa curiosidade, tinha essa vontade de se tornar um projetista. Durante 18 anos da minha vida, eu trabalhei como professor de CAD, professor de elétrica, em alguns cursos particulares de escolas técnicas, cursos particulares na minha área, né, a área de elétrica, para cursos de AutoCAD, por exemplo. Dei muitos anos dando aula de AutoCAD, ferramentas de CAD para outras áreas, CAD de mecânica, para CAD específico para arquitetura, para elétrica predial, para hidráulica. Portanto, depois desses 18 anos, eu dei uma parada nessa minha empreitada dentro das salas de aula, né? Nessa minha caminhada dentro das salas de aula, porque eu queria um pouco focar um pouco mais na minha família, né? E eu estava ficando já sem tempo de ficar com a minha família. Para vocês terem uma ideia, eu tinha o meu emprego, eu tinha o outro emprego que eu tinha sem carteira assinada, mas que me dava uma condição melhor de sustentar minha família. Eu tinha uma renda extra como professor e alguns outros projetos que eu pegava por fora, né, para trabalhar, projetos que não conflitavam com o projeto ou eticamente com o projeto dentro da empresa onde eu trabalhava, né? Então, algum tempo depois, eu tive a ideia de amadurecer essa ideia, né? Eu vim amadurecendo essa ideia de criar alguma coisa para poder ensinar as pessoas. E eu passei a fazer isso com os colegas de trabalho, né? E com isso eu aprendi muito também com os colegas de trabalho, né? Tanto os colegas que trabalhavam junto comigo no meu setor, como colegas de outros setores, de outras áreas, né? Eu, como comecei numa empresa, trabalhava numa empresa que eu entrei como cadista nessa empresa,
era uma empresa que fazia especificamente painéis elétricos. E aí painéis elétricos do mais diversos, painéis elétricos para prédios, painéis elétricos para indústrias, comandos de bomba, iluminação, tomada, partidas de bomba, transferências automáticas, gerenciamento de energia, né? Eu perco a rede, eu perco a energia da rede, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a Light, concessionária Light, e aí eu tenho a possibilidade de fazer uma transferência automática com um gerador, né? E aí eu continuo fazendo com que minha empresa, a minha indústria, a minha loja se mantenha aí em funcionamento, né? Então existe tudo isso. Então quando eu entrei nessa empresa, para mim era uma novidade, porque eu só via como desenhista, como cadista, como projetista elétrico, coisas relacionadas ou projetos relacionados a predial, que apesar de ser complexo, é bem mais, vamos dizer assim, mais simples do que elétrica industrial. Então eu estava acostumado com elétrica predial. Quando eu comecei a trabalhar nesta empresa, como desenhista, como cadista, eu comecei a perceber diferenças gritantes no meu trabalho, né? Situações que eu via, por exemplo, no desenho, eu estava acostumado a ver aqueles disjuntores pequenos, no máximo disjuntor de 60 amperes, 100 amperes, e aí eu passei a trabalhar com disjuntor de 5.000 amperes, né? 3.200 amperes, eram disjuntores enormes, e que se precisava se fazer uma estrutura muito grande para que se acoplasse e fixasse ele, acomodasse ele dentro de um sistema ou dentro de um serviço, um painel ou uma caixa, né? Então, nesse período, eu tive um período muito grande de aprendizagem, onde eu decidi me tornar um projetista aprendendo com quem sabe. E aí eu pedia para que eu ficasse depois da hora e ajudasse o pessoal da montagem a montar, a anilhar, a passar cabo. Eu vinha trabalhar no sábado, muitas vezes eu ia trabalhar no sábado com o chefe de montagem na época, com o encarregado de montagem na época, para que eu possa entender melhor o que eu estava fazendo, o que eu estava desenhando, o que eu estava projetando, né? Então, nesse período, foi um período muito grande de aprendizagem. Hoje eu trabalho numa empresa que a empresa cresceu de tal maneira que cada um trabalha na sua área. Hoje é praticamente impossível eu descer para ajudar alguém a montar, porque existem pessoas especializadas a fazerem aquilo e eu tenho um trabalho específico para fazer hoje em dia no setor, nessa empresa. Mas, ainda assim, eu me vejo ainda com bagagem e com espaço nessa bagagem para aprender ainda mais com você. Então, um dos fatores para criar esse canal e criar esses conteúdos para possibilitar você a mudar de vida, possibilitar você a crescer na sua profissão, você que é da área de elétrica, você que é eletrotécnico, você que é eletricista, você que é estudante de engenharia elétrica, dê a possibilidade de você trabalhar com projetos. Uma ideia em que eu vou passar essa ideia para o papel, desenvolvê-la, executá-la e transformá-la em um sistema que possa ser viável economicamente, que possa ser viável economicamente, tecnicamente e funcionalmente. E um segundo fator que me fez acreditar que eu possa criar conteúdos para fazer com que você se torne um projetista de sucesso, para te dar essa oportunidade de ter uma nova profissão, de crescer de vida, de aumentar, de crescer na sua carreira, foi que todas as vezes que nós procurávamos projetistas para contratar, sempre tivemos uma dificuldade muito grande. Hoje em dia as empresas possuem softwares específicos para determinada área. Por exemplo, existe um software chamado QC Pro, que é um software específico para elétrica de automação ou elétrica predial, mas é específico.
para elétrica, assim como tem o EPLAN P8, que é específico. Mas é muito difícil que as pessoas tenham esses cursos, essas ferramentas. Então, a ferramenta principal que se exige é que saiba AutoCAD, que saiba a ferramenta CAD, que é o princípio básico do desenhista, para que se torne um projetista. E essas outras ferramentas específicas que as empresas possuem, se você souber, ok, você tem uma vantagem de ser até contratado mais rapidamente. Se não, se você for bom o suficiente como projetista e passar nesse processo seletivo na empresa, enfim, a empresa passa a fazer com que você se aperfeiçoe naquela ferramenta e você aprenda aquela ferramenta. O que eu quero hoje apresentar para você e te possibilitar é que você aprenda algumas ferramentas para se tornar um projetista de sucesso, para se tornar um desenhista, um cadista e, consequentemente, um projetista. Tirar essa possibilidade, criando esses conteúdos, como eu já te falei, com essa experiência que eu tenho, experiência que eu adquiri nos últimos 25 anos, trabalhando nos últimos, para vocês terem uma ideia, nos últimos 20 anos, eu trabalhei especificamente com projeto elétrico, com montagem de painéis para sistemas elétricos, tanto elétricos como automação para eletricidade para automação, enfim. CLPs, sistemas de transferência, como eu falei, controladores para transferência automática, alguns controladores famosos, a gente pode falar de alguns mais para frente, citar alguns e mostrar alguns exemplos. Basicamente, eu posso dizer que são 3 situações que me levaram a criar este conteúdo. Esse meu amigo acendendo essa chama de como eu poderia transmitir aquele conhecimento de projetista, como transmitir aquele conhecimento para que as pessoas possam se tornar um projetista, que era um anseio desse meu amigo. A escassez no mercado, que é muito grande de projetista, dificilmente você consegue achar. São vários amigos que me ligam de outras empresas, de outros setores, solicitando se eu conheço algum projetista, se eu conheço alguém que conhece CAD, se eu já tinha dado aula recentemente a alguém de CAD, se eu tinha ensinado CAD a alguém recentemente ou a outra ferramenta de CAD, para que essa pessoa pelo menos tenha uma ferramenta principal, uma ferramenta básica para poder iniciar como projetista. Foi uma conversa que eu tive com meu irmão sobre a possibilidade de transmitir esse conhecimento, né, essa vontade de transmitir conhecimento, de fazer com que as pessoas também cresçam, também alcancem seus objetivos, não só pessoais, como profissionais, como até mesmo financeiros, né? Eu posso colocar para vocês aqui que os conteúdos desse canal são totalmente voltados pensando em você que quer se tornar um projetista de sucesso. Como eu disse, toda a experiência que eu adquiri nos últimos 25 anos como projetista, como desenhista, como cadista, são colocados através de conteúdos neste canal. Então, eu peço a você que acompanha, chegou nesse vídeo até agora, chegou nesse momento do vídeo até agora, que você, em algum lugar na tela aqui vai ter um Saiba Mais, tá? Eu peço que você clique nesse Saiba Mais, conheça um pouco mais deste projeto A Arte de Projetar, por Fabrício Bonella, e eu vou te ensinar essa arte. A arte de transformar ideias, colocar ideias no papel e transformá-las e executá-las em sistemas. Há pouco tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás, eu tive uma grande alegria, foi um reconhecimento, né, que eu tive da empresa na qual eu trabalho, que foi esses quadros aqui, esses certificados aqui, que eu transformei em quadros. Então, esse certificado aqui, vocês podem ver aí que eu estou dando um zoom aí, aumentando para vocês, para que vocês possam ver melhor esse certificado. O outro certificado aqui também.
Um lado do certificado fala sobre a alegria da empresa e o reconhecimento da empresa na qual eu trabalho. Nesse período de 15 anos, foi a data na época, né? O período na época, por ter contribuído na elaboração de mais de 1000 projetos, trabalhando desde 2004 nesta empresa. Do outro lado, são algumas empresas, alguns projetos, você pode observar aí, alguns dos principais projetos que eu trabalhei e que eu participei como projetista, criando, elaborando e executando. Obviamente isso me traz uma satisfação muito grande, né, de ter o seu trabalho reconhecido não só pelos seus amigos, pelos seus colegas de trabalho, pelas pessoas que te cercam, mas também por aqueles que confiam em você e acreditam em você. Então, eu tenho uma grande alegria de ter estes certificados, eu emoldurei eles, coloquei eles aqui atrás como fundo, como background, para que eu sempre lembre que é possível sim se tornar um projetista de sucesso, um projetista respeitado. E esse convite, como eu já disse, se estende a você. Eu estou criando esses conteúdos especificamente para você, para que você possa ter a possibilidade de crescer na sua carreira, para que você possa ter a possibilidade de aprender uma nova profissão, para que você possa ter a possibilidade de se tornar um projetista de sucesso. Clica aqui em Saiba Mais, baixe o seu e-book, que já está disponível para você, e venha fazer parte deste projeto. Em breve eu peço para que você acompanhe o canal. Eu diariamente vou estar colocando alguns vídeos aqui e muita coisa eu vou estar ensinando de graça, muitas coisas sobre as ferramentas de CAD básico, CAD elétrica, eu vou estar ensinando de graça para você, muitas coisas, muitas dúvidas. Então eu peço que você entre aqui e saiba mais, baixe o seu e-book para acompanhar, o seu e-book de exercícios de CAD, baixe ele para acompanhar todas as aulas em cima desses exercícios. E se você quiser aprender alguma coisa ou tiver dúvidas, que você também coloque ali essa dúvida que você queira aprender. Fabrício, eu quero aprender, eu quero saber um pouco mais, Fabrício, sobre como calcular o disjuntor para um certo circuito. Mas vamos falar sobre isso também. Eu tenho essa previsão de colocar alguma coisa sobre isso nas aulas, ok? Mas é um seu desejo, de repente eu posso até adiantar, se tiver muita gente igual como você querendo aprender um pouco mais. Se for algo específico sobre algum software que nós vamos ver aqui, eu posso falar para você, mostrar para você, fazer uma aula específica sobre aquele. Por exemplo, se você tem uma dúvida sobre como escalar no AutoCAD, se você tem uma dúvida como plotar no AutoCAD, como é que eu faço escala no AutoCAD, Fabrício? Eu posso, de repente, diante de tantas dúvidas, criar uma aula específica sobre esse assunto, né? Então eu peço para que você fique atento. Em breve eu vou fazer um lançamento com aulas ao vivo, gratuitas para você. Então eu peço para que você fique sempre atento ao canal. Esses canais, seja ele onde você esteja assistindo, a hora que você esteja assistindo, que você se inscreva no canal, que você curta o canal, compartilhe o canal, passe para os seus amigos e nós vamos juntos nessa jornada aprender, ensinar e principalmente se tornar um projetista de sucesso. Vem comigo, clique em Saiba Mais, deixe a sua mensagem, baixe o seu e-book e vamos juntos nessa jornada. Eu sou o Fabrício Ponella, este é o canal A Arte de Projetar. Vem comigo.